Que bom estarmos aqui. Eu queria que os irmãos do grupo base ficassem de pé, por favor. Que ficassem de pé os irmãos do grupo base, só para que a gente possa conhecer. Bom, irmãos, estes são os irmãos que estão trabalhando nesse projeto da plantação de igreja. Podem sentar, meus irmãos, obrigado. E juntamente com eles nós estamos iniciando esse trabalho. E louvado seja Deus por isso. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão nos apoiando, os irmãos da IPBE, juntamente com o conselho da igreja, alguns amigos que foram convidados. Então, muito obrigado, irmãos, por isso. E esse culto ele é tão importante porque ele faz parte da história, irá fazer parte desta história. Daqui a 30 anos, 50 anos, eu creio nisso, que quando formos ver os anais desta igreja, desse trabalho, você vai estar ali. Os nossos filhos vão estar ali. Eu disse para Deus, não quero chorar, porque eu sou muito envolvido com plantação de igreja. E eu amo fazer isso, porque é a expansão do reino, é a expansão da obra de Deus, é onde a gente entra mesmo no campo de batalha e passamos a falar de Jesus. E é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que venhamos falar de Jesus, que venhamos falar do seu amor, da sua graça, do seu poder, das suas misericórdias. E há muita gente nesse mundo que precisa ouvir isso. E louvado seja Ele por isso, irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada somente a Ele. Somente a Ele. E pensando nesse momento, eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar? E Deus falou no meu coração, fala João capítulo 8. Diz para esse povo, eu sou a luz do mundo. Convido você a abrir sua Bíblia nesse texto, João capítulo 8, e que nós possamos aprender um pouquinho, quando Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo. Irmãos, nós vivemos em um mundo de grande escuridão. Eu queria convidar as crianças, Aldeci está me lembrando aqui, perdão, que possa seguir a nossa irmã tia Mirela. Eu acho que ela já chamou todos eles para sair, tem uma salinha lá para eles. Então, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que a escuridão espiritual, ela é tremenda. E ela tem se espalhado cada vez mais. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós passamos a perceber, irmãos, que estamos envolvidos, ou vemos muita confusão, muito medo, muita incerteza, muito coração afastado de Deus, muita gente perdida. E da mesma forma, irmãos, quando nós falamos sobre a escuridão física, onde ficamos desorientados, ficamos vulneráveis, na escuridão espiritual, irmãos, as pessoas, elas também vivem assim, sem esperança. E eu não sei se você já se perguntou, se não, possa fazer essa pergunta, como eu posso sair dessa escuridão? Como então eu posso encontrar um caminho seguro em meio a tantas trevas?
E aí, meus irmãos, João capítulo 8, vamos ler a princípio o verso de número 12. Ele diz de novo, Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Feche seus olhos, meu irmão, e vamos orar a Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui e podermos falar da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor possa ajudar os meus irmãos, como a mim também, para que venhamos, Pai bendito, entender esta palavra e aplicá-la ao nosso coração. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nos ajude. Assim oramos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é interessante nós sabermos um pouquinho do contexto desta passagem. Essa passagem, ela vai refletir o ministério típico de Jesus em Jerusalém, especificamente, meu irmão, durante suas visitas ali, finais à cidade de Jerusalém. Interessante, irmãos, é que Jesus, ele costumava a ensinar de forma regular no templo. Por quê? Porque era ali onde as multidões, elas se reuniam para ouvir a palavra. Então Jesus, ele se aproveitava desse momento para também estar ali e pregar a palavra e falar das Escrituras. E entre os presentes naquele momento, além do povo que o acompanhava, se encontravam ali os fariseus e os mestres da lei. Eles eram aqueles carrapatos, né, que ficam ali e não querem sair. Então, para onde Jesus ia, eles iam também. E, meus irmãos, estes estavam ali sempre atentos com um único objetivo: desafiar Jesus. Aquilo que Jesus viesse falar, eles se levantavam e vinham com uma pergunta: por que isso? Por que tu dizes assim? Por que tu fazes assim? Tentando colocar Jesus num beco sem saída. Jesus, irmãos, ele estava naquele momento participando da festa dos tabernáculos, que era uma celebração que durava 8 dias. Então, toda Jerusalém estava em festa, porque eles estavam ali relembrando a provisão de Deus ali no deserto. Lembram lá da história do deserto, da caminhada do povo? Então eles estavam ali relembrando a provisão de Deus. E no último dia da festa, irmãos, Jesus, ele havia feito anteriormente uma declaração extremamente significativa sobre si mesmo. Ele disse ali: olha, eu sou a fonte da água viva. E ali, meus irmãos, Jesus, ele estava cumprindo o simbolismo dos rituais realizados naquela festa. Jesus, ele frequentemente ele se utilizava ou ele tomava elementos familiares do contexto do judaísmo e passava a aplicar a sua própria identidade. E o resultado disso, irmãos, era que Jesus, ele passava a se revelar como o Messias e como o Filho de Deus. Antes dessa declaração, quando ele disse: olha, eu sou a luz do mundo, é interessante que Jesus, ele vai lidar com uma mulher. Ele chega a uma mulher, ou melhor, trazem uma mulher até ele. Essa mulher surpreendida em adultério, Jesus ali vai demonstrar graça e justiça ao dizer a ela: olha, nem eu te condeno, vai e não peques mais.
por que eu estou trazendo isso? Ou por que isso está inserido? Porque quando você lê o capítulo 7, parece que dá uma pausa e vem essa história da mulher adúltera, e logo depois Jesus retorna justamente a falar quem ele era. Irmãos, basicamente ali estava se preparando o cenário justamente para esta afirmação do verso 12 do capítulo 8. Jesus não apenas reafirma sua identidade messiânica, mas ali ele faz uma declaração ainda mais impactante. Jesus, irmãos, a luz do mundo, ele está ali revelando a sua autoridade. E como é que nós podemos entender esta verdade de que Jesus, a luz do mundo, revela a sua autoridade? Em primeiro lugar, meu irmão, você vai ver no verso 12, Jesus é a luz que dissipa as trevas. Olha o que diz o verso 12, de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Este aqui é o segundo eu sou, de 7, que você vai encontrar no livro de João. Todos estes, eles são seguidos por um predicado. Irmãos, ele é tão rico e glorioso, que apenas uma denominação não pode descrevê-lo, nenhuma única metáfora pode assim fazer justiça à sua grandeza. Ele é vida, ele é luz, ele é pão, ele é água. E durante a festa dos tabernáculos, há um antigo texto judaico que vai relatar uma grande cerimônia de iluminação que acontecia no pátio das mulheres. Lembram que eu falei que Jesus pega símbolos, o simbolismo do judaísmo à sua volta e passa a mostrar quem ele é, o Messias e o Filho de Deus? Então, naquele momento, irmãos, acontecia ali no pátio das mulheres uma grandiosa cerimônia de iluminação no templo de Jerusalém. Basicamente, 16 grandes tigelas de ouro, cheias de óleo, eram acesas e ali iluminavam a cidade, toda a cidade. Toda a cidade, quando olhava, passava a observar esta luz ali. E nesse ambiente festivo, levitas passavam a cantar, e homens piedosos dançavam com tochas em adoração. E é justamente no último dia da festa, irmãos, que Jesus estava nesse mesmo pátio. A sua afirmação ganhou assim um significado ainda mais profundo naquele contexto, mostrando, irmãos, que ele não era apenas uma luz momentânea para Jerusalém, mas a verdadeira luz para toda a humanidade. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo é Jesus. Ele pessoalmente é a luz. Ele, irmãos, ninguém mais além dele é esta luz. Pois é somente nele e por meio dele que os atributos gloriosos de Deus, irmãos, se irradiam brilhantemente no meio do mundo. É importante que venhamos frisar aqui que o mundo a qual está no texto indica, no original, a humanidade oprimida pelo pecado, exposta ao juízo e à necessidade de salvação,
a humanidade oprimida pelo pecado, exposta ao juízo, meu irmão. Jesus aqui, ele está se referindo, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Este mundo, irmãos, são os judeus, os gentios, são jovens e velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, livres e escravos. Todos. Ele é a luz de todos. Então, irmãos, essa apresentação de Jesus vai justamente indicar que no meio deste mundo, ele mostra como a fonte de iluminação dos homens quanto aos assuntos espirituais e à salvação eterna dos filhos de Deus. Estes, irmãos, que são atraídos, quando nós lemos João capítulo 6, verso 44, a luz pela graça, porque é Ele que transmite suas bênçãos. Irmãos, essa afirmação de Jesus, ela é tão interessante e poderosa, porque quando nós lemos a Escritura, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 3, desde a criação, Deus trouxe luz ao mundo. Deus, irmãos, ele guiou o seu povo por meio dela. Quando você lê Êxodo capítulo 13, a luz na Bíblia, ela representa a presença, a sabedoria, a orientação divina. É interessante quando nós lemos o Salmo 27, verso 1, que declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Salmo 119, verso 105, diz que Deus é quem ilumina o nosso caminho. No judaísmo, irmãos, a luz estava associada à Torá. Mas no Evangelho de João, Jesus é a plena manifestação desta luz. Ele não apenas ensina a verdade, mas ele é a própria luz do mundo. E o que isso significa? Significa, irmãos, que sem Ele, sem Jesus, andamos em trevas. Sem Ele nós não temos direção. Sem Ele nós não temos vida, nós não temos salvação. E quando nós passamos a seguir a Jesus, nós passamos a viver na verdadeira luz de Deus. E aí eu faço uma pergunta: nós estamos seguindo essa luz? Estamos seguindo a luz que é Jesus? O que significa seguir essa luz? Significa, meu irmão, confiar nele. Significa obedecer a Ele. Significa crer nele e guardar os seus mandamentos por gratidão. Um comentarista nos diz que os verdadeiros seguidores não andarão nas trevas da ignorância moral e espiritual, da impureza, da penumbra, mas alcançaram a terra da luz. Nesse contexto, irmãos, que nós estamos inseridos agora, na plantação de uma igreja, é justamente isso: é levar a luz de Cristo a lugares onde as trevas ainda predominam. Assim, meu irmão, como Deus, Ele guiou o seu povo com uma coluna de fogo no deserto, a igreja deve ser um farol que aponta o caminho para Jesus.
cada cristão, cada um de nós, temos a responsabilidade de refletir essa luz em nossa comunidade. É o que diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16. O próprio Jesus dizendo: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, a nossa missão aqui não é apenas reunir pessoas. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar, mas é conduzi-las ao verdadeiro conhecimento de Deus. Nós devemos compartilhar o Evangelho, viver com integridade, ser testemunha da graça de Jesus. Portanto, meu irmão, plantar uma igreja não é apenas abrir um local de culto. Não é isso, não é apenas isso, mas iluminar vidas com a presença de Jesus. O que nós queremos ser neste lugar, meu irmão, queremos ser tochas nas mãos do Senhor, levando, irmãos, a luz do Evangelho onde houver escuridão. Em cada lar, em cada canto, em cada esquina. Por isso que nós devemos andar como filhos da luz. Porque é esse Jesus, a luz do mundo, que dissipa as trevas. Somente Ele é quem pode tirar uma vida de uma tremenda escuridão. Somente esta luz que pode iluminar a vida de alguém que vive perdido. Jesus, irmãos, Ele é a luz do mundo. Ele revela a sua autoridade. Porque o testemunho de Jesus, ele é verdadeiro. Além dele ser luz nas trevas, o seu testemunho é verdadeiro. Olha o que diz os versos 13 e 14. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Olha eles aí, os críticos, os céticos. E o que é que Jesus responde? Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. A autorreferência, meu irmão, de Jesus como a luz que guia as pessoas é rapidamente desafiada. Aqueles homens se levantam rapidamente. Satanás se levanta por meio daqueles homens. O argumento dos fariseus passa agora a ecoar. Jesus ali estava visitando Jerusalém. Você vai ver isso no capítulo 5. Quando ele passa a se referir às qualificações legais das testemunhas judiciais. Ele disse lá: se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É importante que nós venhamos a entender isso. Por quê? É de se saber, irmãos, que a lei judaica, ela exigia mais de uma testemunha para validar qualquer testemunho. Jesus, ele conhece a lei.
Jesus não estava falando palavras aleatórias de qualquer jeito. Ele conhece a lei. Esses oponentes de Jesus esqueceram que Jesus já havia mostrado muitas testemunhas que confirmavam suas afirmações. Por exemplo, João Batista, as obras milagrosas, o próprio Pai, as Escrituras. O importante, irmãos, é que Jesus se conhece, e esse conhecimento não é apenas imediato, não é apenas intuitivo ou reflexivo, mas ele é completo. Seus fatos são conhecidos por ele mesmo. De onde veio? Do céu, de Deus. E para onde vai? Para o céu, para Deus. Uma outra questão importante foi acrescentada também aqui por ele. Quando você lê os versos 15 e 16, ele diz: vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não só sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Irmãos, Jesus não está dizendo que suas palavras, elas são inválidas sempre que ele fala sozinho. Não. Como se essas palavras precisassem ser confirmadas pela regra judicial do duplo testemunho. Não. Mas em vez disso, ele está criticando a maneira com que os fariseus o julgavam, baseando-se apenas em critérios humanos e limitados. Isso é o que significa julgar pelos padrões humanos. Literalmente, é dito que eles estavam julgando de acordo com a carne. Literalmente, Jesus estava dizendo isso: vocês estão julgando de acordo com a carne. Jesus, ele não julga dessa forma, desta maneira. Ele encoraja outros. Quando ele diz no capítulo 7 de João, verso 24, parem de julgar pelas meras aparências e façam um julgamento correto. Novamente, um comentarista nos diz que o julgamento de Jesus, ele é verdadeiro, e suas palavras são verdadeiras, não por causa de seu poder de persuasão inerente, mas por causa de suas origens. Esta é a nova autoridade inesperada por trás do testemunho de Jesus. Meus irmãos, que tristeza! Esses grandes estudiosos da lei não serem capazes de reconhecer o Messias que se encontrava bem ali diante deles. Eles diziam que conheciam a lei de Deus, mas não conheciam o Deus da lei. Por quê? Porque a palavra, meu irmão, não habitava no coração deles. Nem tampouco eles haviam experimentado o seu amor. Eles não conheciam o Pai. Portanto, eles não sabiam quem era o Filho. Não tinha como. Meus irmãos, hoje nós vivemos rodeados de pessoas assim, que embora ouçam falar de Jesus, não o reconhecem como Senhor e Salvador. Muitas vezes estão em igrejas, leem a Bíblia, mas continuam distantes da verdadeira experiência com Deus. Nós vivemos em um mundo onde
a fé se tornou algo superficial para muitos. O desafio, irmãos, para estarmos neste lugar, neste bairro, não é apenas criar uma estrutura ou atrair pessoas, mas atrair essas pessoas para que elas possam conhecer a Deus, mas não um conhecimento intelectual, mas uma relação profunda com este verdadeiro Deus. O objetivo, irmãos, é ser uma comunidade onde a palavra de Deus ela vem habitar ricamente em cada coração, onde o amor de Deus seja experimentado e onde cada um tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Como também, meu irmão, da mesma forma que Jesus nos ensina a não julgar as situações ou as pessoas com base em aparências externas ou padrões humanos, nós também queremos ser assim. Nós não estamos atrás de classe social, de cor, de intelectualidade, quem é mais inteligente, quem é menos inteligente, quem é mais rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto. Não, meu irmão. Nós não estamos atrás disso. O nosso interesse é que todos venham ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus. Nós não queremos fazer julgamentos precipitados de ninguém. O que devemos é buscar sabedoria de Deus para ver as pessoas com os olhos de Jesus. Falta isso em nós, irmãos. Olharmos para as pessoas com os olhos de Jesus. Eu sei que você já tem ouvido isso, mas não custa repetir. Quantas pessoas passam por você que não são crentes, que nunca ouviram falar de Jesus, deste amor, desta graça, desta misericórdia que você experimenta todo santo dia. E nós, irmãos, estamos olhando para elas de uma maneira comum, normal, carnal. Precisamos olhar com os olhos de Jesus. Em nossa vida cristã, irmãos, isso nos desafia a olhar além da superfície, a sermos pacientes, a passarmos a agir com compaixão, reconhecendo que somente Deus é quem conhece verdadeiramente o coração de cada pessoa, de cada um. Por isso, meu irmão, ao vivermos dessa forma, o nosso testemunho, ele será mais autêntico, ele será mais eficaz, passará a refletir mais e mais o amor de Jesus ao próximo. Seremos tochas, seremos tochas. Por isso, meu irmão, diante do que vimos, nós somos chamados a confiar plenamente em Jesus. Porque quando nós testemunhamos dele, nós estamos dizendo que ele tem autoridade. Que só ele é quem tem a autoridade. E de onde vem essa autoridade? É justamente, irmãos, esse terceiro e último ponto. É que a autoridade de Jesus vem do Pai. O Filho de Deus, meu irmão, com toda a sua humildade. Jesus, ele é tremendo, irmãos. Porque nessa sua humildade, Jesus, ele continua respondendo a esses estudiosos de terceira categoria.
Jesus podia dizer muito bem, vai para lá, sai daqui vocês. Não podia? Podia. Vão importunar outros. Vocês estão me acompanhando desde o início. Desde quando eu fui batizado por João, comecei meu ministério. Vocês estão aqui perto de mim, sabe, azucrinando meu ouvido, falando tudo ao contrário do que eu estou ensinando. Vão embora. Jesus podia ter feito isso, mas Jesus não fez. Jesus, com total paciência, com toda a humildade, responde a estes estudiosos, dizendo nos versos 17 e 18, também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Jesus, irmãos, agora ele está trazendo Deus Pai como testemunha, que é a autoridade absoluta, que se manifesta na providência e na salvação. E aí você pode se perguntar, por que Jesus fez isso? Por quê? Ele precisava? Não. Mas por que ele fez? Ele fez isso, meu irmão, para demonstrar a validade do seu testemunho, à luz da própria lei que os judeus reconheciam. Ele está dizendo basicamente o que foi dito lá em Deuteronômio 19, verso 15, que nós já ouvimos aqui. Ao fazer isso, Jesus não apenas está reforçando a credibilidade de suas palavras, mas ele também está apontando para a sua identidade divina. Jesus, irmãos, ele está ensinando que a verdade última não pode ser estabelecida apenas por critérios humanos, mas deve se fundamentar na autoridade absoluta de Deus. E com isso, meu irmão, o seu ensino, a sua missão, são validados pelo próprio Pai. Mas aí o que é que acontece quando Jesus fala isso? Novamente, os fariseus não entendem completamente o que ele está dizendo, eles estão perdidos, seja intencionalmente ou não. E aí, novamente, eles vão perguntar, no verso 19, onde está o Pai? Com essa pergunta, apesar de não estar no texto, provavelmente, eles estavam esperando que alguém se levantasse no meio daquela multidão. Eu sou o Pai de Jesus. Provavelmente, quando eles perguntam, onde está o Pai? Mas aí, meu irmão, Jesus, ele responde no verso 19, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus está falando para eles que ele é o próprio Deus e que ele e o Pai são um. Olha que autoridade. Ele é o próprio Deus. Meus irmãos, após essa afirmação de Jesus para aqueles fariseus, aquele diálogo ele para por ali, e aí entra João, relatando aquele momento. E João, ele vai justamente no verso 20, situar agora os seus leitores de uma maneira bem específica, onde é que Jesus ele estava e o que havia acontecido. No verso 20 você vai ver aí,
Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Poderia ter acontecido um alvoroço ali? Claro, poderia. Um alvoroço imenso naquele lugar. Lembram que Jesus, no início do capítulo 8, ele vai justamente falar com uma mulher adúltera, e o que é que ele vai dizer para aqueles que estavam em volta? Quem não tiver pecado, atire o quê? A primeira pedra. Então tinha muita pedra por ali. Então poderia ter acontecido um alvoroço? Sim, mas não aconteceu. Por quê? Por que não aconteceu? Por uma atitude de uma mulher que adulterou. Eles queriam pegar a pedra para apedrejar aquela mulher. Imagine alguém dizendo que é o próprio Deus, que é o próprio Pai. Mas sabe por que não aconteceu nada? Porque Deus, meu irmão, controla todas as coisas. Deus, Ele está no controle de tudo. A hora de Jesus ainda não havia chegado, isto é, a cruz. Havia ainda um bocado de chão para percorrer. O tempo, meu irmão, é de Deus. O plano é de Deus. Quando Jesus for crucificado, aí sim, será no tempo e acordo com o seu plano. Não é a nossa agenda, é a agenda de Deus que será cumprida. Meu irmão, Jesus, ele não falava com base em meras opiniões humanas, mas com a autoridade que vinha diretamente do Pai. Esta verdade não era apenas um desafio para os estudiosos daquela época, mas continua sendo essencial para nós hoje. Meu irmão, Jesus, ele tem autoridade divina. Isso significa, mesmo que você esteja com uma fé lá embaixo, mas eu quero que o Espírito Santo renove você nessa noite, fazendo com que você entenda que as palavras de Jesus, elas têm autoridade, elas são absolutamente confiáveis e que devemos nos submeter ao seu senhorio. Como também, meu irmão, a nossa vida deve ser, ou melhor, precisa ser moldada por Ele. E sabendo disso, mesmo diante das incertezas da vida que enfrentamos, irmãos, todos nós passamos por isso. Cada um aqui tem aquela incerteza na vida. Se vai acontecer, se não vai, se vai dar certo, se não vai, não é assim? Mas o que eu devo fazer, o que você deve fazer diante disso? É recorrer à palavra de Deus. É simples. Não tem tanto mistério, é correr para a palavra de Cristo Jesus. Porque é nela que nós encontramos direção segura e eterna. Porque, meu irmão, se Jesus ele age com a autoridade do Pai, aqueles que pertencem a Ele também vivem sobre essa autoridade. Isso nos faz lembrar que nós não seguimos a qualquer voz, mas nós seguimos a voz do bom pastor, do Consolador, do Deus de graça. Que a nossa identidade, meu irmão, e segurança vem de Deus. Em um mundo onde há tantas vozes que tentam nos influenciar, nós devemos lembrar que a nossa identidade está em Jesus. Você e eu, meu irmão, nós
não precisamos da aprovação do mundo, porque nós vivemos para agradar a Deus, agradar ao nosso Senhor. Saiba que Jesus, ele enfrentou oposição, porque ele falava com a autoridade do Pai. Da mesma forma, meu irmão, quando vivemos de acordo com essa verdade, também enfrentamos desafios. São tantos. Mas, no entanto, meu irmão, se Jesus nos enviou, podemos falar com ousadia e segurança. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Ele está ao seu lado, meu irmão. Às vezes você pode perguntar: pastor, ele está tão distante. Eu vi um pastor falando uma vez, dizendo assim: André, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, se Ele fizesse isso, nós iríamos ver Deus bem pertinho de nós, ao nosso lado. Nós não estamos sozinhos, meu irmão. Nós não devemos temer rejeições ou críticas ao vivermos e anunciarmos as verdades do Evangelho, da Escritura. Se Cristo, ele tem autoridade, nós também podemos viver com ousadia e fidelidade. E isso nos ensina também, meu irmão, que a obra de Deus não se baseia em nossa própria força ou reconhecimento humano, mas na autoridade de Jesus. Nós não estamos plantando uma igreja apenas porque achamos necessário, ou porque é um bom projeto, mas nós estamos plantando, meus irmãos, porque Cristo nos enviou. Nós estamos plantando porque estamos cumprindo com Mateus 28, 18 ao 20. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja, meu irmão, não pertence a nós. A igreja, ela pertence ao Senhor. E se ela pertence ao Senhor, é Ele mesmo que a edifica. É Ele quem edifica. Não vai ser a minha, a sua inteligência, não vai ser a minha e a sua força, não vai ser o meu nem o seu dinheiro, nada disso vai edificar a igreja. Quem edifica a igreja é o Senhor. Se não for o Senhor, meu irmão, nem adianta, devemos parar imediatamente. Amados, no início nós falamos sobre a escuridão espiritual que envolve o mundo. Vimos ali um cenário de confusão, medo, um afastamento de Deus. Mas agora, meu irmão, depois que meditamos nestas palavras de Jesus, nós passamos a ver novamente. Eu sei que você já sabe, mas o Espírito Santo que habita em nós nos relembra algo tão simples, tão básico, que já lemos tantas vezes, mas ele nos lembra: Cristo é a luz do mundo. Se sem luz, meu irmão, nós ficamos desorientados e sem esperança, com Jesus há um encontro claro, a segurança, a vida verdadeira. Ele não apenas ilumina o caminho, mas Ele é o próprio caminho. Quem o segue, diz a Escritura,
jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E diante disso, meu irmão, a pergunta que fica é: onde estamos caminhando? Onde estamos caminhando de fato e de verdade? Estamos seguindo a luz ou ainda nos apegamos às sombras do pecado e da incredulidade? Assim como aqueles estudiosos da lei rejeitaram a luz que estava diante deles, podemos cair no erro de ouvir essa verdade e não responder a ela. Por isso que hoje seja um dia de decisão. Se há áreas em sua vida que ainda estão nas trevas, leve-as até Jesus. Leve-as até Cristo. Se há pessoas ao seu redor que vivem sem direção, seja um reflexo da luz de Jesus. Porque, meu irmão, quando seguimos a Cristo, não apenas somos iluminados, mas nos tornamos luzeiros no mundo, refletindo a sua glória e guiando outros até Ele. Eu sou a luz do mundo. Que esta palavra, meu irmão, possa encontrar guarida, repouso em nosso coração. E que nós levemos esta palavra a qualquer lugar que venhamos colocar os nossos pés. Jesus, Ele é a luz do mundo. Feche seus olhos, ore ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus.